Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal de Dicas de Excel, onde eu trago aqui sempre dicas que ajudam e muito no seu dia a dia de trabalho aí. Me ajudaram muito, me ajudam ainda e eu espero ajudar vocês. Hoje eu trouxe aqui para falar das funções soma-se, média-se e conte-se. São funções que eles atendem determinados critérios. Elas são simples, rápidas, e perfeitas, né, para quando a gente quer ganhar um pouquinho mais de tempo e analisar aí rapidamente um determinado critério. Por exemplo, aqui eu quero de repente calcular receitas de 2022, por exemplo, que é um critério, ou de 2022 de um determinado cliente, aí são dois critérios, e por isso existe essa divisão, né? Por exemplo, o soma-se, ele vai calcular somente um critério. E o soma-sis, com S no final, ele vai calcular mais de um critério, tá? E a gente gosta mais de usar o soma-sis, né? Que é esse com mais de um critério, porque ele vai atender um critério ou até 29 critérios aí, de acordo com a Excel aqui, tá? Ou seja, praticamente não tem limite, porque quase ninguém usa tantos critérios assim. Então a gente prefere. Mas eu vou ensinar as duas formas para vocês como é que funciona elas e você vê o jeito melhor aí de usar nas suas análises, tá? Então aqui no meu exemplo, como eu comecei a falar para vocês, eu quero somente somar tudo que eu tive em 2022 de receita. Então eu vou usar essa de uma condição só, que é o soma-se, tá? Então eu venho aqui, ó, abro a minha fórmula, soma-se junto, abro parênteses, e aí ele me pede um intervalo. O intervalo é a minha coluna aqui, ó, onde está o ano de 2022. Então, eu posso selecionar ou aqui, dar um Ctrl, Shift, seta para baixo e selecionar todo o meu ano, ou eu ainda prefiro, melhor ainda, selecionar toda a minha coluna, porque se eu colocar algum dado lá embaixo, ele já vai fazer isso automaticamente para mim e vai somando ali embaixo, tá? Então, eu vou selecionar toda a minha coluna onde existe esse meu primeiro critério, dou um ponto vírgula, e agora é só selecionar o meu critério, que é o 2022, tá? Ponto vírgula. Agora ele pede o que eu quero somar, qual é o meu intervalo de soma. Vou selecionar toda a minha coluna e pronto, vou fechar o meu parênteses. Dou um enter e ele somou para mim tudo que eu tinha em 2022. Vamos ver se tá certinho? Vou selecionar aqui, ó, 2022, aqui embaixo, ó, 564.515 mil. Tá? Então, bateu aqui. Agora eu tenho dois critérios, eu quero somar. Tanto que tem em 2022, quanto tem no meu cliente alfa limitada. Então, agora sim, eu vou usar o Conte 6, tá? Com S no final. Abro minha fórmula aqui, ó, soma 6. Abro minha fórmula, o intervalo de... Aí, repara, agora mudou um pouquinho a fórmula. Por quê? Porque ali no soma-se, eu colocava os critérios primeiro e no final eu colocava a soma. Aqui ele já pede a soma primeiro. Por quê? Porque como eu posso ter 29 critérios, para eu não colocar no final esse intervalo de soma, aqui ele pede primeiro. Então, eu vou agora selecionar essa minha coluna D aqui do intervalo de soma, tá? Que é o que eu quero somar. Pronto. Dou um ponto vírgula e agora ele começa a me pedir os critérios que eu quero. Então, meu primeiro critério vai ser o ano também. Então, a gente seleciona aqui, ó, a coluna onde tem esse ano, ponto vírgula, e agora o meu critério é 2022. Seleciona aqui 2022. Ponto vírgula. O meu segundo critério é onde tem o nome da empresa. Então, a gente seleciona aqui, ó, coluna B, ponto vírgula, e agora o cliente alfa que está escrito aqui. Apenas isso, eu tenho só dois critérios. Agora eu vou fechar a fórmula com o meu parênteses e pronto, 131.855. Vamos ver se deu certo, ó. Vamos selecionar aqui, ó, tudo que é cliente alfa em 2022. Acho que pronto, ó, 131.855,50, tá? Bateu. Agora eu tenho um outro critério, que é, eu quero também somar o que tá no Rio de Janeiro, tá? Como a gente já fez aqui em cima dois critérios, eu vou copiar e colar aqui embaixo e acrescentar aqui, ó, ponto vírgula, e vou acrescentar esse meu terceiro critério, que é a região, né? Então, seleciona aqui mais uma vez, seleciona aqui a coluna, ponto vírgula, e agora aqui, ó, RJ. Pronto, dou um enter e ele somou também aqui pra gente, tá? Então, só pra gente tirar uma prova real aqui, ó, alfa no Rio, alfa no Rio também.
Acho que só tem esses dois. 42.255,50, tá? Então, bateu. Agora, coisas interessantes que nem todo mundo sabe e eu vou ensinar pra vocês, tá? Aqui, ó, nesse meu critério aqui, onde tem alfa limitada, por exemplo, que é o nome de uma empresa, pode ser o nome de produto, o nome de qualquer outra coisa, você consegue também, em vez de ter essa célula aqui, ó, você consegue digitar ela aqui também. Então, em vez de eu colocar aqui, selecionando ali o nome do meu cliente, eu posso colocar aqui, ó, alfa limitada, eu posso escrever aqui, alfa limitada, e ele vai também encontrar ali pra gente, tá? E sempre entre parênteses, porque é um texto, tá? Ele vai somar. Mas o que é mais legal é que você não precisa nem digitar tudo. Se você vier aqui, ó, alfa, AL, e colocar aqui um asterisco, ele também encontra pra gente ali nessa lista. Às vezes o nome é muito grande, você não quer ficar digitando tudo. Se você colocar um asterisco, ele também acha. Acho incrível, isso também agiliza muito também aí pra vocês, né? Uma outra curiosidade que tem aqui nesse SomaSys também é que, por exemplo, vamos criar aqui um outro critério. E em vez de eu colocar RJ, eu quero somente que some acima de um determinado valor. Então, eu posso colocar aqui também, ó, quero que só some a partir de um determinado valor. Vou botar aqui, ó, R$1.000. Então, vai somar só a partir de R$1.000. E agora eu vou abrir aqui a fórmula de novo, ó, SomaSys, e vamos fazer novamente aqui para vocês verem. Então, o intervalo de soma vai ser a minha receita, dou um ponto, vírgula. O meu primeiro intervalo vai ser o ano, ponto, vírgula, ano, ponto, vírgula. O segundo critério é a empresa, ponto, vírgula. E agora, o meu terceiro critério qual vai ser? Né? É a receita mesmo. Eu quero somar somente o que tá acima daquele valor ali. Então, vou selecionar essa coluna também, tá? Ponto, vírgula. E agora, eu seleciono aqui, ó, acima de 1.000. Fecho o meu parênteses e pronto. Ele somou. Repara que deu a mesma coisa, né? Porque a maioria dos nossos valores estão acima de 1.000. Vou botar aqui, ó, acima de 10.000. E aí, pronto, ele já vai selecionar todos os valores que estão acima de 10.000 aqui e vai somar aqui pra gente, tá? Posso também, em vez de colocar aqui direto na célula, eu posso colocar aqui também. Eu tenho um critério, não tenho ali definido quantidade, você pode colocar aqui também maior que 10.000 ou qualquer outro valor aí, sempre lembrando, esse símbolo é texto, então a gente tem que colocar entre aspas também, tá? Então, coloca aqui entre aspas, dá um enter e ele também vai calcular pra gente, tá? Em relação à média C, né? Média CIS ou média C, a fórmula é idêntica, gente. Basta a gente mudar aqui, ó, média CIS, tá? Dá um enter e ele vai calcular a média pra gente. A fórmula é a mesma. Então, se você já entendeu como funciona o SomaSys, o média CIS é idêntico. E o ConteSy e o ConteSys funcionam também da mesma ideia, tá? O ConteSy, uma condição, e o ConteSys com várias condições. Melhor você usar o outro ConteSys, que você pode usar uma condição só ali dentro, ou então ir acrescentando outros critérios, tá? Mas vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Conte.sy, abre a fórmula, ele pede um intervalo. O intervalo aqui é o nosso ano, dá um ponto vírgula, e o meu critério é o 2022. Só isso, tá? Porque ele vai somar todas as quantidades de clientes que eu tive em 2022, por exemplo. Fecho aqui, pronto, 20. Ó, selecionei aqui 2022, pronto, eu tenho realmente 20 registros em 2022. E aí agora eu vou abrir para mais uma condição, que é o conte.sys, e aqui a ideia é a mesma, tá? Então, o intervalo 1 é o nosso ano, ponto, vírgula, o meu ano. Agora, ponto, vírgula, eu vou para o meu segundo critério, que é a empresa. Aí, seleciono aqui a coluna inteira, ponto, vírgula, e a empresa também, tá? Fecho o meu parênteses e pronto, ele somou 4. Então, eu tô falando que eu tive 4 registros de alfa em 2022. Viu? É verdade. Agora, só para completar o nosso raciocínio, conte.sys para calcular mais o Rio de Janeiro, tá? Então, intervalo 1, o ano, ponto, vírgula, aí eu seleciono o ano, o meu critério, né? Ponto, vírgula, o meu intervalo do critério 2, que é a empresa, ponto, vírgula, e agora a minha empresa alfa, que eu quero que ele localize ali,
ponto, vírgula, meu critério 3 é na região. Então, eu seleciono todo o meu intervalo da região, ponto, vírgula e o meu Rio de Janeiro, tá? Fecho meu parênteses e pronto. Ele calculou que eu tive 2 registros ali, tá? Como a gente fez toda essa nossa fórmula baseada no intervalo, numa coluna inteira, que facilita muito, por isso que eu gosto quando eu comecei a falar para vocês, porque se eu vier aqui, esqueci um registro em 2022, eu incluí aqui um outro registro na mão, e colocar aqui, por exemplo, Rio de Janeiro, vou colocar aqui um valor bem alto para vocês verem que vai refletir ali na nossa fórmula. Nem apareceu de tão grande que eu coloquei o valor, viu? Aumentou ali tanto meu número de contagem, quanto também dos meus valores, tá? Isso porque a gente selecionou o intervalo inteiro. Se você tivesse só selecionado, como eu falei lá no início, só assim, ó, os registros, selecionando só aqueles registros naquele intervalo ali, aí ele não pegaria lá da linha final. Você teria que colocar isso aqui como uma tabela para ela funcionar, tá? Eu espero muito ter ajudado vocês com essas dicas, com essas funções de você ganhar agilidade, né? Você tem mais controle aí nas suas análises, é um pouco mais automático de você fazer. Não fica fazendo filtro, testa aí e me conta depois se você conseguiu fazer. Coloca aí nos comentários. Já me segue aí também para mais dicas como essa. Se inscreve no canal que eu tô sempre trazendo aqui para vocês essas dicas aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.